Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Sintam-se bem acolhidos. Uma boa noite ao nosso pessoal que nos assiste no canal do YouTube também, tá? Para começar, uns recadinhos. A nossa casa está vendendo livros a R$10, né? E também temos uma rifa. No primeiro lugar, uma colcha de casal. E em segundo lugar, uma manta de sofá, que é no valor de R$2. Para quem estiver interessado em colaborar com a casa, pode procurar os nossos recepcionistas no final da exposição. Agradecemos também as doações que são feitas para o brechó e os gêneros alimentícios que são para as nossas famílias assistidas, que temos na base de 80 famílias que a gente faz a doação para eles. Então, assim, para começar a noite, vamos fazer uma prece por saúde. Divino amigo, em tuas mãos estão a nossa integridade espiritual, o nosso equilíbrio, a nossa saúde da alma e do corpo que nos reveste. Fortalece-nos, possibilitando-nos servir-te em todos os dias de nossas vidas, restaurando-nos as nossas forças combalidas e cura nossas chagas no nosso coração. Vitaliza-nos, Senhor, antes o esmorecimento de nossas energias no corpo desgastado pelo tempo. Não consistas que a morte nos sobrevenha antes que tenhamos cumprido com os nossos deveres primordiais. Se possível, conceda-nos impensável moratória através da intercessão daqueles que zelam pela nossa saúde. Acima da medicina dos homens está a vontade de Deus. Cumpram-se em nós e por nós os teus desígnios, hoje e sempre. Hoje a nossa exposição está a cargo da nossa amiga e colega Cristiane. Boa noite a todos, bem-vindos ao Recanto. Boa noite a quem nos assiste no YouTube. Alguns de vocês já me viram há bem pouco tempo aqui e eu estou de volta, né? Não pensem que é porque eu sou famosa, linda e maravilhosa. Estamos servindo uma irmã que não pôde estar aqui hoje, então eu vim por ela. A Lourinha fez uma prece por saúde. E, casualmente, vamos falar sobre o corpo hoje. Continuando os estudos de Jesus no Lar. Que Jesus no Lar, gente, é pão nosso, que coisa séria. De onde é que eu estou? É que é a primeira vez da Lourinha fazendo a direção. E quem ficou nervosa fui eu. Fazer o quê, né? É o livro Pão Nosso. Jesus no Lar era antes, né? Nós vamos trabalhar hoje, vamos conversar hoje sobre o capítulo 12, que é uma pergunta. Pensaste nisso? E ele traz 2 Pedro 1:14. Sabendo que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me avisou. Pedro, o apóstolo, denominava tabernáculo o seu corpo. Tabernáculo, para quem não sabe, quem não conhece, é um santuário portátil, onde se carregava a Arca da Aliança com os seus objetos sagrados. Também tabernáculo é conhecido como uma parte do Templo de Jerusalém, uma sala especial, onde só os sacerdotes podiam entrar para orar, onde estava a Arca da Aliança. Também era conhecida como a Festa da Colheita, onde os judeus acampavam em barracas cobertas por folhas e comemoravam a sua estadia no deserto. Também tabernáculo era conhecido como a residência de Deus na terra.
Era a casa de Deus na terra, onde ele ficava próximo dos seus filhos. Hoje nós sabemos que Deus habita em todos os lugares. Nós não precisamos de uma casa de Deus para que Ele esteja nos protegendo e esteja próximo a nós. Aqui neste texto, neste 12º capítulo de Pão Nosso, ele mostra o corpo como um santuário sagrado. Diz aqui: se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu. Não se achava necessário valorizar ou reconhecer as fraquezas da alma. A alma não passava de uma prisioneira do corpo. A filosofia materialista nos mostra que o corpo se sobressai sobre a alma. Outras desprezam o corpo. A importância é só a alma. Desprezam o corpo e acreditam que, machucando, mutilando, vão progredir, vão elevar a alma a Deus Pai Todo-Poderoso. Na Idade Média, a alma era Deus e o corpo era o diabo. Tudo de errado, todas as paixões, todos os desejos negativos, tidos como negativos, a culpa era da carne. A carne que era fraca. O corpo era punido para purificar a alma. Mas a gente não pode conversar sobre a Idade Média. Não podemos falar historicamente de uma época que não vivemos mais. Então trouxemos essa noite um artigo de Raul Teixeira, que particularmente gostamos muito. Raul, ele é muito bem-humorado para explanar os ensinamentos do Cristo. E ele diz que a maioria de nós não se dá conta do valor inavaliável que tem o nosso corpo. E aí ele conta uma história assim. São 2 gametas. Lá está o óvulo, lindo, maravilhoso, com um lacinho no cabelo, esperando o espermatozoide. O espermatozoide, qual um corredor da São Silvestre, vai correndo, correndo para que ele seja o primeiro, e acontece a fecundação. São 9 meses. Começamos com aquele feijãozinho piquititinho, o coração já bate, mas é pequenininho, a mãezinha não tem barriga ainda, né? Aí vem primeiro o ultrassom. Agora vem o chá revelação, né? Todo mundo quer fazer um chá revelação. Alguns são lindos de ver, outros são estapafúrdios, com perdão da expressão, né? Fazem coisas mirabolantes. Aí já se sabe o sexo do bebê. Se é menino, se é menina, e ele vem sendo amado até o momento do nascimento. E o milagre se faz. Ganhamos um corpo físico, a bênção do corpo físico. E é nele, dentro dele, que realizaremos neste mundo todas as tarefas que nos propusemos no nosso planejamento reencarnatório. É através do corpo que teremos contato com a matéria para podermos realizar tudo aquilo que nos propusemos. Raul exemplifica assim. O mergulhador precisa do escafandro. O escafandro é um objeto, né, uma roupagem de mergulhador muito antiga. Ela é feita de borracha e lata. Por que não a roupa de mergulhador mais moderna?
Porque o escafandro, para respirar, o mergulhador tinha uma mangueira na superfície que levava ele, né, o ar até o fundo do mar. Nós temos o corpo físico e somos presos, nós somos amarradinhos ali pelo fio de prata, pelo laço fluídico, ao nosso espírito, ao nosso perispírito. Então, o escafandro é assim. Para descer ao fundo do mar, o mergulhador precisava do escafandro, porque a pressão do mar o mataria. O corpo físico é a mesma coisa. Para descermos à esfera terrestre, com o seu clima, com a sua gravidade, nós precisamos do corpo físico. Sem ele, não conseguiríamos estar na órbita terrestre. É por causa deste corpo, então, que nós concluímos positivamente ou negativamente toda a nossa jornada reencarnatória. Aqueles que fazem mau uso do corpo ficam devendo. Vão ter que voltar. Não que quem faça bom uso também não volte, volta também. Mas, de repente, com um degrau a mais de evolução do que aqueles que desprezaram os cuidados corretos com o seu santuário. Raul traz as palavras de São Francisco. Ele diz que devemos cuidar do corpo tal qual um animalzinho de estimação. E São Francisco exemplifica com um jumentinho. Todos nós temos o jumento como sinal de burrice, né? Ah, é um jumento, não aprende nada. Não é? É. Só que o jumentinho, ele é um bichinho tão bonitinho e todos nós sabemos a força que ele tem e o esforço que ele faz para chegar na jornada dele carregando tanta coisa nas costas. Esses somos nós, os jumentinhos de São Francisco. E como todo animalzinho de estimação, ele precisa dos seus cuidados biológicos para continuar vivendo. É importante que tratemos o nosso corpo com respeito, com alegria e com muito amor, porque ele é muito especial. Temos que ter cuidado com o que comemos, com o que bebemos, com o que ingerimos. Aqui vamos falar de todos os cuidados saudáveis que todos nós já estamos por aqui de saber. Comer salada, né? Dizem que geralmente a exposição é primeiro para a gente, né? Pois então, comer salada, coisas saudáveis, sem refrigerante, sem hambúrguer, cachorro-quente. Até pode, mas de vez em quando. Eu ainda acho que uma vez por semana, mas não dá, né? Mas tudo bem. Claro que quem come, quem bebe, quem fuma, quem ingere coisas não tão boas, não pensa em se matar. Não está pensando, eu vou comer, eu vou beber, eu vou fumar, para morrer. Não. O problema é que esses exageros acarretam em dificuldades para o jumentinho. E aí o espírito fica lá olhando o seu jumentinho manco, sem poder realizar a tarefa, porque ele não foi cuidado. O espírito é o Senhor, é Ele quem pensa. Ele é o nosso mandante. O corpo executa a sua vontade. Precisamos desse corpo saudável para que ele realize a sua jornada de maneira satisfatória e que a gente consiga evoluir, nem que seja um grão de areia. Com esses exageros, o corpo vai perdendo a sua capacidade, vai perdendo a sua força e as energias vão indo embora. Precisamos cuidar dele porque nós não sabemos
qual a próxima oportunidade que Deus vai nos dar de ter um novo corpo para uma nova jornada. Não é só morrer, desencarnar e querer reencarnar e pronto, tem um corpo para a gente. Não. O planejamento do corpo é algo muito mais complicado. Porque, de acordo com o planejamento, com as provas que precisamos passar, é o tipo de corpo que vamos ter. Quando Deus nos dá um novo corpo, Ele espera que a gente tenha, no mínimo, respeito, amor e cuidado por Ele. Uma outra coisa que Raul nos traz são as leis. Ele diz assim: cuidar do corpo é uma lei de Deus para nós. É indiscutível. E nos traz a lei do trabalho. Dar ao corpo atividade. E aí, nós temos 2 caminhos a seguir. Nós temos o caminho dos exercícios, dos esportes, do trabalho. Que Deus, como é justo, perfeito, onipotente e bom, nos traz a lei do repouso. Nós também temos direito de deitar, termos uma noite saudável de sono para repor a energia e movimentar esse corpo no dia seguinte. Mas temos também um outro caminho. No final deste texto de Pão Nosso, diz assim: o que fazes dos teus pés, das tuas mãos, dos teus olhos? E aí podemos completar: o que fazes da tua boca, dos teus ouvidos, do teu cérebro, do teu coração? Temos nos prestado a quê nessa existência? O que temos feito com cada parte do nosso tabernáculo, do nosso santuário divino? Nós somos a imagem e semelhança do Pai. E o Pai faz o bem. O Pai não é inerte. Nossos pés e nossas mãos têm andado sempre pelo caminho do bem, pelo caminho que nos leva a uma vida positiva, a encontrar boas pessoas no caminho? Caminham em prol de alguém, seja o mínimo passo que for? Nossas mãos andam amparando, andam trabalhando de maneira reta, correta, por alguém auxiliando? Temos abraçado alguém, estendido a mão para um bom dia? Auxiliado alguém que deixa alguma coisa cair no chão? Fazendo comida em casa, para quem amamos, com capricho, sem aquele olho virado de depois de um dia de trabalho, ainda tem que cozinhar. O que nossas mãos têm feito? E os nossos olhos, o que andam vendo? A grama mais verde do vizinho? O problema alheio ao invés do nosso? A solução da vida do outro ao invés da nossa? E os nossos ouvidos? Eles têm ouvido somente aquilo que nós queremos para que a boca fale só o que a gente quer? Ou nós temos prestado atenção nas coisas que estão ao nosso redor? Temos usado o nosso corpo para o real progresso que lhe é destinado? Ou estamos estagnados, comendo salada, vindo na casa espírita e achando que esse é o progresso da vida? O que estamos fazendo?
De nada nos adiantará um corpo mal cuidado fazendo o bem, nem um corpo bem cuidado não fazendo nada. Porque os dois vão perder a força e vão estar inertes. E de nada vai adiantar termos reencarnado, pedindo ajuda, pedindo a salvação, a cura dos males, das depressões, das angústias, das ansiedades, nem a cura de alguém que amamos. Porque nós também precisamos de atitude, precisamos de movimento para curar aquele que amamos. O Evangelho fala para não castigarmos o corpo, porque não é ele o vilão. O vilão é aquele que nós ouvimos aqui dentro, a consciência. Na verdade, ela não é uma vilã. Nós temos aquele livre-arbítrio que fica, né, que nem o desenho animado, quando a gente não cansa de repetir, né, que tem o diabinho aqui e o anjinho aqui. Não castiguem o corpo, não castiguemos, diz no Evangelho. Ele é apenas um instrumento de evolução. Um instrumento abençoado de evolução, porque ele nos propicia fazer tantas coisas, que se sentarmos e conversarmos, vamos descobrir várias coisas novas que podemos fazer, pequenininhas que sejam. Cuidemos da nossa consciência. Como já dissemos, o Espírito é quem pensa. E ele nos fala, como também já dissemos, tem o diabinho e o anjinho. Geralmente o anjo nos mostra o caminho mais complicado, o caminho mais difícil. Mas não porque é difícil chegar lá, é porque ele mexe no nosso orgulho, na nossa zona de conforto, na nossa acomodação. Quebra o nosso bico. E no fundo a gente sabe que o anjo tem razão. A gente é que não quer fazer. Então, só através dessa comunhão é que nós vamos evoluir. Cuidando do corpo físico, saudável, mas também colocando o nosso corpo em movimento. A nossa conversa de hoje, ela é simples e direta. E eu poderia ter falado em 5 a 10 minutos. Cuidar do corpo e da nossa evolução moral. Como dissemos há um tempo atrás, numa exposição lá, a fé é movimento. E o bem que se quer para si precisa de movimento. Precisa de movimento para termos merecimento. Porque uma coisa que todos nós sabemos é que tudo que vai, volta. Não tem a lei do retorno? Então, precisamos de movimento. Vamos praticar o bem, colocando o corpo em movimento. Não custa muito. Trouxemos alguns exemplos com qualquer parte do corpo. Que os nossos olhos tenham um olhar amável. Os olhos falam, não falam? De brabo, de pavor, de sorriso, de desaprovação. Os olhos falam. Então, cuidemos. Porque tem irmãos, amigos, que não estão prontos para a desaprovação. Se já estão em mal-estar, se já estão deprimidos, entristecidos, um olhar desses acaba com uma pessoa. E as pessoas querem acolhimento. Então, acolha com os olhos. Mesmo que no seu íntimo tenhamos vontade, às vezes, de falar alguma coisa. Mas aí use a boca para calar. Ou para falar. Mas falar com equilíbrio. Uma palavra maldita
rasga o coração, dilacera, traumatiza, fica na mente e não sai mais. Podemos falar, mas falemos com cuidado. Use os ouvidos para ouvir também com equilíbrio. Eu tenho uma colega que trabalhou comigo uns anos atrás e ela dizia: tudo tem os dois lados. Mesmo que o lado dele seja errado, para ele está certo. Então, não responda no ato. Ouça, raciocine, balance e saiba a hora de responder. Que nossas mãos alimentem, seja trazendo um alimento na casa espírita, sendo alimentando um animalzinho na rua, sendo, como dissemos, estendendo uma mão para um bom dia, um aceno na rua. Quantas pessoas solitárias, a gente não sabe, ficam felizes com um simples aceno de ser enxergada na vida, ser enxergada no mundo. Que as nossas mãos cuidem de alguém, sem desprezo, com carinho. Porque na hora que chega a nossa vez, na lei do retorno, ninguém gosta de ser cuidado aos trancos e barrancos. Só se for muito doido. A gente gosta de ser cuidado com afago, com carinho, com compreensão, com entendimento. Que os nossos pés caminhem por alguém. Seja para colocar o lixo na rua para alguém, seja para alcançar um copo d'água, para ir ao supermercado para alguém. Nós sabemos, eu não precisaria nem exemplificar tudo isso. Todos nós sabemos que podemos ser ativos em prol do bem. Que a gente não caia nas tentações dos padrões que nos escravizam e nos deixam estagnados. É claro que nos padrões normais, vamos fazer uma coisa que não é de praxe na casa ou quando um expositor fala. É claro que nos padrões normais eu sou uma pessoa obesa. E nos padrões de beleza, o bonito é a mulher magra. Mas eu sou saudável, eu faço os meus exames. Eu não tenho diabetes, eu tenho hipertensão, mas é da menopausa. Mas eu não tenho problemas. Que nós não nos estagnemos nesses padrões, porque esses padrões vão nos fazer viver só para o corpo. Nós vamos ficar escravos de coisas dentro de uma bolha. Não estou dizendo que todo mundo tem que engordar ou que tem que emagrecer. Não, foi só um exemplo. Que a gente não seja escravo de padrões que nos escravizam e nos deixam estagnados na vida. Ao invés de olharmos ao redor, vamos estar sempre presos ali, porque nos exigem aquilo ali. Só Deus para nos exigir. E Ele nos exige o quê? Amor, compreensão, afeto, carinho, partilha, doação. Isso tudo é de graça. Nós não precisamos nem pagar. Eu trouxe ao final dessa nossa conversa o último parágrafo do artigo do Raul Teixeira. E diz assim: é graças a esse corpo que nós vamos ganhar a alma. É graças ao trabalho realizado via corpo que nós vamos entrar na paz no reino de Deus ou chafurdar no sofrimento da consciência atormentada. Daquela célula ovo até o esplendor do corpo adulto, com todas as suas funções saudáveis ou com deficiências, é o melhor que Deus nos deu. É o melhor que Ele nos providenciou. Porque o nosso corpo é reflexo da nossa bagagem, de
tudo que nós viemos trazendo de épocas remotas para a nossa atualidade. O que somos hoje é o reflexo de todas as vidas que trazemos. A cor dos nossos olhos, do nosso cabelo, as nossas cicatrizes, seja do espírito, seja do nosso livre-arbítrio. Eu encerro lembrando de Chico Xavier, com catarata, magrinho, pobre, não tinha nenhuma limitação ao corpo para praticar o bem. E não adianta dizer assim, mas Chico já nasceu. Não, ele não sabia. Ele foi descobrindo com o tempo, e eu acho que desencarnou ainda não reconhecendo o tamanho e o valor que ele tinha. E na sua pobreza, Madre Teresa, nas suas pobrezas e nas suas limitações, fizeram o bem até o último dia. Cuidaram dos seus corpos. Que tenhamos esse discernimento. Tenham todos um ótimo final de sábado e um lindo domingo. Então, agradecendo agora a exposição da nossa colega, que foi maravilhosa e que nos deixou vários pontos de interrogação, né, que temos que fazer. Vamos fazer uma prece por todos aqueles nomes que estão na caixinha, por aqueles que estão nos nossos corações, por humildade. Divino amigo, auxilia-nos a ser tão humilde quanto fostes entre nós, que jamais venhamos a nos pôr superiores a qualquer um dos nossos irmãos. Conscientes de nossas limitações e fraquezas, que possamos nos tornar fortes no teu amor. Ensina-nos a bondade, livra-nos do fascínio, o nosso próprio respeito. Não nos deixes preso à ilusão do orgulho, que nos inspira pensamentos doentios. Convença-nos de que nada somos sem ti. Que saibamos ouvir as verdades que nos são ditas, por mais que elas nos desagradem, e aceitamos humildemente as lições que nos reservas no cotidiano. Senhor, ensina-nos a ser pequeninos, a fim de que um dia possamos entrar no teu reino. Então, em silêncio ainda...